Nesse vídeo, então, você vai entender agora sobre a visão, a revelação que o apóstolo João teve do Messias em Apocalipse capítulo 1. E para a gente começar, então, a gente vai explicar a partir do versículo 12, mas só para não deixar passar, vamos ler o 10 e o 11 junto. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12, então. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito interessante. Desde o versículo 12 aqui. João, então, foi dado a ele a revelação do Apocalipse, pelo próprio Messias. Então, ele se achou em espírito, ele ouviu uma voz por detrás dele, falando para escrever cartas às 7 igrejas daquelas localidades. E quando ele se virou para ver quem falava com ele, nada mais, nada menos que aparece o Messias glorificado atrás dele. Obviamente essa imagem aqui é meramente ilustrativa. O Messias é muito mais do que isso aqui que você está vendo. Mas é só para você ter uma fagulha de entendimento sobre isso. Ele viu então, quando se voltou, ele viu 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Semelhante em forma, né, a um formato humano. Enfim, tinha pernas, cabeça, braço, é isso que significa. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Isso aqui é muito semelhante com as vestiduras do sacerdote. Da antiga aliança, tá? Então, temos algumas referências aqui. Ou seja, o Messias é hoje o nosso sumo sacerdote eterno e por isso que ele também está com essas vestes. E eu quero que você grave muito bem aqui as características do Messias aqui neste vídeo do capítulo 1, porque as características do Messias, você vai ver aqui, nós já lemos, são extremamente diferentes das características do Criador, que está lá num outro capítulo mais à frente que nós vamos ver. Diferenciando e amparando ainda mais essa questão que eu já expliquei aí sobre a suposta trindade. Então veja, candeeiros e o Messias aqui com essas características, com vestes. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, simbolizando pureza, simbolizando pureza máxima.
simbolizando experiência máxima, simbolizando que ele está num nível extremamente alto, que ele é há muito tempo, é isso que simboliza alvalã, como neve, cabelos brancos. Os olhos como chama de fogo, meu irmão, poder, fogo. Você imagina você ver um ser desse, de pura luz, com os olhos como chama de fogo, na sua frente. Aqui tem a referência em Daniel 7,9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Características extremamente semelhantes com Daniel. E ainda tem imbecil, metidinho a teólogo, que diz que Apocalipse bebe de fontes gnósticas e que não deve ser levado em consideração para profecias do tempo do fim. É impressionante. É impressionante, cara. Falsos mestres fazendo um literal desserviço ao Evangelho. Verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Muitas águas. Você vê que tem um barulho, um som extremamente alto. Então você vê a voz dele, meu irmão, é um ser totalmente distinto. É o Messias, né? Os pés semelhantes ao bronze polido, imagina, meu irmão, tá? Simboliza a santidade dele, o poder dele, a pureza, o seu ser. Aí você vê, qual é o ser que existe que tem pés semelhante a bronze polido? É só, cara, é impressionante essas descrições. Tá? Ele tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. As estrelas aqui a gente vai ver lá depois lá embaixo, né, que já é explicado. E a espada de 2 gumes é uma simbologia, a própria palavra dele, afiada, assim como a Bíblia diz que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes, aqui fala que da boca do Messias sai uma espada de 2 gumes. Não é que seja isso literal, tá, pessoal? Não é que seja literal isso, mas simboliza que denota o poder dele, né? O que ele fala tem muito poder, assim como uma espada de 2 gumes, corta tudo. Né? Então é nesse sentido, tá? O seu rosto, olha o rosto do Messias glorificado, brilhava como o sol na sua força. Pega e tenta olhar para o sol ao meio-dia, você não vai conseguir. Você não consegue olhar, nem 5 segundos para o sol do meio-dia, a olho nu, normal. Você não consegue. Você não consegue. O rosto do Messias brilhava como o sol na sua força ao meio-dia. É só para você ver, a gente não faz ideia do que é isso. Tá. Tanto é que quando João viu isso, quando ouvi, caía a seus pés como morto. Não aguentou, é muito poder. E isso, meu irmão, que estava numa visão, numa revelação, em espírito. Você entende agora por que carne e sangue não pode herdar o reino? É impossível. Não aguenta. É muito poder que eles têm. O Pai e o Messias. Anjos também, né? Também tem poder. Então, quando o João viu isso aqui, quando ele viu o Messias, ele caiu como morto, cara, aos pés do Messias. Você imagina você ter uma visão dessa? Que não é uma mera visão, não. É uma revelação divina. Isso aqui não tem nada a ver com essas pseudo-reveladuras que acontecem hoje aí em lugarzinhos, em templozinhos denominacionais, que é um bando de gente que recebe muitas das vezes pseudo-reveladura de demônio
Ou achismo, tá? E inventa. É um monte de gente doida aí, cara. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Já explicamos isso aqui antes no vídeo passado, nos originais em grego aqui, né? Sobre o alfa e o ômega lá, que tem uma leve diferença, justamente para diferenciá-los. Então o Messias vai e chega... Calma, João, não temas. Aqui, João, imagina, o Messias vai se apresentar a João. Né? De novo, né? Porque já tinha conhecido João aqui na Terra. Agora, João está conhecendo ele lá no céu. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui é interessante a gente entrar um pouco no grego, né? O que está escrito aqui? É Kai? É Kai? Não, não é Kai não. Tá? Aqui nós temos um ditongo. Então é que na pronúncia. Kehozon. Kehozon. Essa palavra aqui, zon, ela é vida em grego koine. Existem duas palavras para vida em grego. Zoe, e aqui tem uma derivação zon, e bios. Zoe, já falei muitas vezes, é vida eterna, vida que não acaba. Bios, vida que acaba. Então hoje nós estamos aqui, os animais estão aqui, as plantas estão aqui, estamos com bios. Daí que vem biologia e tudo mais. Aqui, olha o que o Messias falou. É aquele que vive. Ele vive. E esse vive é o quê? Para sempre. Esse termo aqui, zon, é eterno. A vida eterna ali. É impressionante isso. Tá? Ou seja, ele foi glorificado, né? Estive morto. Sim, ele morreu, ele foi crucificado. Né? Aqui a gente já viu essa palavrinha no vídeo passado, né? Egenomen, necros. Estive morto. Morto, necros. Daí que vem necromante, necromancia, necrotério, necros, vem do grego, tá? Keiduzon, ou seja, mas eis que estou vivo. Vivo eternamente e pelos séculos dos séculos. Para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui é interessante também a gente entrar um pouco no grego, porque não é inferno que está aqui. A palavra inferno não existe nos originais. A palavra está aqui é adu. Tá? Não é adou, não, véio, não é adou. Que tem um ditongo aqui, então é adu. Tá? Você encontra aqui um alfa, um delta, um ômicron e um y. Então, adu, simples. E a palavra morte, né, esteve morto ali, né? É thanato. Thanato. Ou seja, chaves da morte e do inferno. Como assim? O Messias é ele que tem também o poder, né? Olha só, cara, da morte e do... Aqui é Hades, que raiz, né? Adu, que está flexionado. Hades, que é mundo dos mortos, basicamente. Então, por quê? Porque João estava caído como morto ali naquele momento. Então, o Messias vem, se apresenta glorificado, ele fala, não temas, eu tenho as chaves da morte e do inferno, você não vai morrer, não. É ele que tem as chaves para alguém morrer, para alguém passar para a morte. Olha que coisa interessante, cara. É impressionante isso aqui, meu. É impressionante. Tá. Então, vamos lá. Verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Veja, nesse versículo, esse versículo aqui é um dos versículos terror, né? É um dos versículos terror dos falsos mestres que dizem que Apocalipse não é para os tempos de hoje, que é só para os tempos da Igreja da Ásia, na época de João. Sério? Não, cara. Ó, tem separações aqui. 3. Primeiro, escreve o quê? São 3 coisas. Primeiro, as coisas que viste. Você vai escrever
João, o que você já viu nessa revelação. Segundo, as coisas que são para a época de João. São época de João. Está dando aqui passado, presente e futuro. As coisas que viste verbo passado, ele já viu. Que são presente, vai ver e vai escrever agora. E terceiro, amigo, as coisas que hão de acontecer depois destas. É muito interessante que quando você encontra essa palavra aqui, essa palavra, existe uma leve diferença entre dessas e destas. Dessas é longe, distante. Destas é perto, é próximo. Então, quando ele fala hão de acontecer depois destas, ele está especificando que são estas coisas que ele vai descrever aqui agora, da Igreja da Ásia. E depois da época da Igreja da Ásia, as profecias são depois destas. Ou seja, destas profecias para a Igreja da Ásia. Então, o Messias está especificando claramente, peremptoriamente e definitivamente que sim, coisas proféticas vão acontecer depois da época da Igreja da Ásia, ali das igrejas da época das Igrejas da Ásia, na época de João. Está aqui. Esta é a prova. Destas. Quando ele fala destas, ele está falando a diferença. Destas aqui está linkado com essas que são e que viste. São e viste. Viste e são. Depois destas, o destas está fazendo referência a essas aqui, que viste e que são. Se fosse dessas, aí seria um problema aqui. Aí seria diferente. Mas não, é destas. Essa é a diferença. Então, sim, as profecias do Apocalipse é para o nosso tempo também. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vou começar de trás para frente. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quais? Essas ali que a gente viu antes no verso 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7. São os candeeiros. O Messias está entre os candeeiros. Esses candeeiros simbolizam as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas simbolizam, na verdade, o início também, porque não se limita, o Apocalipse, meu irmão, não se limita àquelas 7 igrejas que já passou naquela época. Ele se estende, porque as profecias também se estendem até a volta do Messias, inclusive. Logo, essas 7 igrejas, esses 7 candeeiros, simbolizam toda a igreja hoje. Entenda isso, tá? Os anjos aqui, deixa eu ver aqui. O versículo 20 de novo. Antes de eu falar dos anjos, veja que candeeiro, o próprio Messias já tinha falado em seus ensinamentos nos evangelhos, que a igreja é a luz do mundo. Não se acende uma vela para colocar debaixo do alqueire. Tem que se elevar para que ilumine tudo. Por isso, luz, candeeiro. Tá? Você vê aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Você vê essa palavrinha aqui, ó. É uma palavrinha bem peculiar, ó. Lurnia. Lurnia. Tá? Aí vem, modificou hoje para lux, né? E aí você fala luz. Mas essa letrinha aqui é um ri, ou seja, é som de kr, gutural, né? Então, lurnia. Tá? Então, candeeiro é praticamente quase que a mesma raiz quando o Messias fala lá nos evangelhos que a igreja é a luz do mundo. Então, quando ele trata de candeeiros aqui, igreja, tá? E os anjos, cadê?
As 7 estrelas que ele tem na mão direita, tem estrela simbolizando a visão aqui, são os anjos das 7 igrejas. Anjo aqui, angelo, deixa eu ver como é que tá. É angeli aqui, angeli. É angeli, tá? Você não vai falar angeloi, né? Não existe angeloi, porque aqui tem um ditongo. Então é angeli, você vai falar a pronúncia como é a pronúncia e não como está escrito, cara. Tá? Se você falar como está escrito, por exemplo, a palavra em inglês... a palavra é casa em inglês. Como é que você fala casa em inglês? Você fala house? Não, você fala house. A pronúncia, meu irmão, é totalmente diferente do que está escrito. A mesma coisa o grego. Então você não vai falar angeloi, tá? Você não vai falar aqui, ó, cadê a outra? Aqui eu já falei. Vamos chamar a outra, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Não, aqui tem uma separação. Aqui é dexias, tá? Por quê? Porque aqui não é ditongo, aqui tem uma separação, tá? Então tem que saber isso em grego, né? Então são essas diferenças. Pode pegar outra palavra mesmo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Por exemplo, ecclesiai. Você não vai falar ecclesiai, meu irmão. Porque aqui tem ditongo. Quando é ditongo, você vai falar a pronúncia como é que é. Então é ecclesia. Você não vai dizer o AI no final, tá? Então, são regrinhas básicas. Então, angeli, que é angeli, tá? Que é anjo, né? O anjo, então, das 7 igrejas, ton hepta ecclesion. Aqui tem algumas interpretações, que é o quê? Tem só 2 interpretações plausíveis, que são literalmente alguns líderes, os líderes daquelas comunidades que tinha lá, naquelas regiões, que pregavam a palavra lá, ou literalmente anjos que estão ali guardando aquelas congregações, vamos dizer assim. São só essas as interpretações mais plausíveis. Tá? Então sim, meu irmão, existe um mundo espiritual. Sim, você tem que entender essas coisas. E existem seres extremamente poderosos, muito além do que você imagina, tá? Vamos ver aqui, ó, tem uma referência em Malaquias 2:7. Tá. Sobre o mensageiro, vai trazer o mensageiro. Então, espero que você tenha gostado aí da explicação do primeiro capítulo de Apocalipse. O próximo vídeo vai ser então sobre o Apocalipse 2. Tá? E nós vamos então entender agora de fato tudo o que está nas cartas que João então começou a escrever. Só lembrando que você vai ver isso então no capítulo 2 de Apocalipse. E essa série aqui, eu estou num projeto de fazer lives, então você vai ver aqui agora esse vídeo em forma de live aqui também, né? Você que está vendo esse vídeo em forma de live, agora o próximo vídeo que você vê vai ser de volta o capítulo 1 inteiro, para que as pessoas aprendam perpetuamente toda a explicação do Apocalipse 1, vai ficar live rodando aqui no YouTube, tá? Quem vai ver em forma de vídeo individual, então na playlist vai estar o capítulo 2 já de Apocalipse, beleza? Só para você entender. Se você gostou dessa explicação do capítulo 1 de Apocalipse, deixa o joinha, deixa o like. Isso ajuda muito no engajamento. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixa aí a sua inscrição, ative o sininho também, para não perder nenhum vídeo. E me siga no Telegram, Rômulo Marasquim, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo, onde eu coloco conteúdos diversificados. Me siga também no Instagram, Rômulo Marasquim, outros canais, eu vou deixar links importantes aqui no primeiro comentário fixado para sua edificação, e inclusive o link para a playlist completa. Muito conteúdo, então basicamente é isso. E você que está vendo essa playlist aqui em live perpétua aqui no YouTube, em breve, né, eu vou lançar, vou deixar em live perpétua também aqui, o capítulo 2 inteiro de Apocalipse.
E talvez eu faça aí um mix, talvez o capítulo 2 e 3 junto, porque vai tratar das cartas. Então talvez eu deixe só as cartas em loop infinito aqui. Até nós chegar no capítulo 4, até nós chegar depois no capítulo 5 e por aí vai. Todo o Apocalipse vai ser assim aqui no canal, para você entender de fato, beleza? Então é isso, compartilhe para amigos essa live, esses vídeos todos. Divulgue o link do canal para que mais pessoas se inscrevam, porque é muito conteúdo, é muita explicação. Eu vou ficar aqui literalmente meses para explicar todo o Apocalipse. Vou dedicar meu tempo aqui 100% integral para divulgar para vocês isso de graça. Explicar de graça tudo isso. Será que vale o seu joinha? Pô, cara. A explicação do livro mais difícil da Bíblia. E você não dá o like, meu? Pô, dá o like aí, cara. Totalmente de graça. Beleza? É isso então, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe.